Meu nome completo é Vera Lúcia Holtz. Nasci Vera Lúcia Fralete Holtz, mas meu pai depois tirou Fralete, porque ele achava o nome muito comprido. Eu nasci no dia 7 de agosto de 1952, em Tatuí, interior de São Paulo. A minha infância foi praticamente entre duas cidades, Tatuí e Pereiras. Tatuí é uma cidade pequena e que tem um microcosmos, né? Tinha tudo em Tatuí na época. E Pereiras é menorzinha ainda. Pereiras tinha 2.000 habitantes, que o slogan da cidade era Visite Pereiras antes que acabe. Então eu tive em Pereiras uma vida bem mais no campo. Era uma cidade que eu era bem mais livre, nós era muito voltados assim para essa vida livre. Nós podíamos ir nadar, nós podíamos subir em árvore, nós tínhamos a liberdade de subir, comer aquelas frutas no pé, jabuticaba, maçã, pera. Nós saímos com as lavadeiras para brincar nas correntezas dos rios, enquanto elas ficavam lavando as roupas. Também tínhamos uma formação bastante rigorosa, porque lá é toda formação italiana. Então as tias nos ensinavam a cozinhar, nos ensinavam a cuidar da casa, né? Preparavam as meninas para uma vida doméstica, né? Uma vida como manter um lar, como manter uma família. E Tatuí já era o oposto. Tatuí eu estudei música há muito tempo, tinha um conservatório dramático musical, Dr. Carlos de Campos, há muito tempo. Tatuí é a família alemã, então eu tive o outro lado, o outro tipo de formação, muito voltada à música, muito voltada à pintura, porque meu tio alemão também, Arnulfo Hofstadler, era pintor e muito elegante, estudou no Mackenzie, então eu vinha já com um pouquinho do urbano na minha vida. E depois, na adolescência, foi um terror. Aí eu fiz tudo que podia e que tinha direito em Tatuí. Trabalhei na rádio, tinha programa na rádio, tudo que tinha na cidade. Até enfeitar a rua em dia de Corpus Christi a gente fazia. Fazíamos todas as festas, participávamos de todo o carnaval. Então, era realmente uma animadora cultural, que vocês podiam, que hoje, né, a gente não sabia que a gente era animadora cultural, mas nós éramos um pouco isso. E é daí que eu acho que da onde vem as raízes do meu processo criativo. Eu fui fazer um curso de expressão corporal que estava muito na época, em moda na época. E o professor falou, Vera, por que você não vai fazer teatro? Porque você tem jeito. Eu estava fazendo provavelmente um laboratório. Eu falei, esse negócio de teatro eu nunca fiz, vou experimentar. Onde é que tem curso de teatro? Eu falei, tem um curso da ECA, da USP, que é um curso, ele é de formação, não é universidade, né? Porque é um curso de formação, acho que é ainda, né? E eu falei, vou tentar. Aí eu cheguei aqui, não sabia nada da universidade. Chovia muito, muito, muito. Cheguei com o Rizek, que é esse meu amigo que aprontávamos em Tatuí e que hoje é secretário de Cultura. O Rizek me trouxe. Cheguei, eu me lembro que era um galpão na época, já tinha acabado a inscrição. Mas um dos funcionários, me vendo molhada, ele falou, vou aceitar a sua inscrição. Eu acho que era Tadeu o nome dele. Eu entrei, ele falou, faz a inscrição. Você vê que é tão informal, né? Na época, e essa coisa artesanal do teatro. Ali eu já fui acolhida, né? Eu fiz a inscrição, mesmo encerrando, o dia já tinha acabado. Eu fiz a inscrição e comecei. Eu já fiquei encantada quando eu vi aquele galpão, né? Era uma época muito interessante, né? Eu me lembro da prova, quando eu fiz a prova para passar na EAD. Tinha uma banca. Me lembro do Alberto Guzik, que foi a primeira pessoa que falou que meu nome podia ser famoso. O Alberto Guzik, depois que deu aula aqui, né? O Alberto Guzik me encontrou um dia e falou, qual é o seu nome? Eu falei, Vera Holtz. Que Holtz, Vera? Eu falei, Vera Holtz, família Holtz. Ele falou, não, seu nome é Vera Holtz. Eu falei, não pode ser Holtz, que Holtz? Ele falou, Vera Holtz, Vera. Eu falei, isso já tinha uma brincadeira lá em Tatuí com o meu professor de piano, o professor Ives Schmidt, na época. Eu estudei com o Eudóxia de Barros também na piano. Aí o Ives falou que era Vera Holtz. Aí ele falou do novo, seu nome é Vera Holtz. Eu falei, pô, é Vera Holtz. Muito forte, eu falei. Ele falou, é um nome muito bonito, um nome que deu uma pessoa que vai ser famosa. Você tem nome de gente que vai ser famosa. Eu falei, Alberto Guzik, está exagerando, pensei comigo, né? Mas foi a primeira pessoa que falou assim, se você não pensou nisso, pense. Obviamente que foi só um alerta, né? E que você passa a pensar na possibilidade de ser alguém dentro da tua profissão.
Mas eu me lembro da prova de improvisação, que pediram para... você escolhia alguns objetos, sorteava alguns objetos para você, e você saía da sala, se retirava e preparava uma cena. E eu ganhei um pincel e uma latinha de tinta vazia, que fui sorteado. Fui lá para dentro da sala, falei, pô, vou fazer o quê? Improvisar com uma pincel e uma lata de tinta. Voltei, não sei o que deu em mim. Eu fiz um circo com aquela lata de tinta. Tremendo de medo, de vergonha, de pânico, porque você não tem a autonomia que você tem hoje. Eu me lembro que eu botei a patinha em cima da lata, assim, virei leão, né? Botei no rabinho, assim, ó, um pincelzinho, e já comecei a fazer o circo com o pincel, com a latinha de tinta, ia na cabeça, não sei o quê, e foi um exame de improvisação que, obviamente, eu passei, parece que eu passei muito bem, e a Miriam Muniz me encontrou depois, falou, você é um bicho de teatro mesmo, né, Vera? Ela tinha uma voz muito rouca, assim, falei, aí eu já tinha nome famoso, né, Vera Rose, e agora eu era um bicho de teatro. Então eu já tinha duas possibilidades para eu pensar, né? Isso eu me lembro bem. Olha aqui, eu só me lembro dos namorados. Que eram muitos namorados. Os namorados eram no baile da geologia. Nós íamos no baile da geologia para namorar, obviamente, né? Imagine, jovem, né? 20 e poucos anos, cheio de curiosidade, né, na vida, né? E nós tínhamos os nossos preferidos. Tinha muito samba. Uma coisa linda que tinha aqui na época era o circuito universitário de cantores, né? Aqui era uma época de repressão, então não era uma época muito alegre, né? Quer dizer, era uma época de muita tinha uma atitude com relação à vida, né? Apesar da minha turma ser mais hippie, né? Mas você ainda estava um pouco misturado, né? Esse movimento hippie que já começa na década de 70, com a turma revolucionária, década de 60 e 70 entrando ali, né? E tinha o circuito universitário de música. Então aqui o que era lindo, acho que era sábado de manhã, que nem tinha aula, mas a gente vinha assistir Milton Nascimento, Chico Buarque, eles vinham cantar aqui, no campus aberto, para quem quiser. Os alunos ficavam sentadinhos, Mercedes Sosa na época. Então nós ficávamos sentadinhos assistindo esses grandes compositores da MPB do nosso lado, jovens ainda. A vida era essa. Voltávamos a pé normalmente, porque no período de repressão aqui, quando São Paulo viveu um período de uma repressão muito grande, né? Eu acho que era o Erasmo Dias, que na época era o secretário de segurança da cidade de São Paulo, eles fechavam muito a USP. Então, vira e mexe, a USP estava fechada e apagada, não tinha luz ali no campus. Só que nós ficávamos na Escola de Arte Dramática ensaiando. Então, você via a universidade inteira apagada, uma luzinha no barracão da IAD, porque nós ficávamos com o velo que tiver, ninguém tirava a gente ali de dentro, né? Nem era resistência, ou era uma resistência, a resistência também não sabia. O Facebook foi o seguinte, a gente fez uma reunião com vários artistas para usar o Facebook sem ser dessa forma autofágica, né, que virou o Facebook, todo mundo fala de si mesmo. E dessa reunião, com alguns artistas e alguns formadores de opinião e algumas pessoas ligadas à cultura, a partir desse encontro, eu falei, vou trabalhar na plataforma do Facebook. Eu nunca tinha, eu tinha vários falsos, né, no meu nome. E eu falei, por que eu não estava fazendo, estava no ano sabático e eu estava disponível. Então não estava em processo de criação de nada. Aí eu comecei a brincar no Facebook. Falei, o que funciona no Facebook? O que seria você usar a plataforma no Facebook de uma forma espontânea, rápida, imediata, porque a comunicação no Facebook é muito rápida, né? Que alguém perceba aquilo no Facebook. Aí comecei, falei, bom, vou falar do passado, não gosto de falar de passado, vou ficar fora de passado, não sou chegado nesse negócio. Aí eu comecei a colocar umas imagens muito lentamente. Depois aí apareceu o negócio do coque. Eu estava um dia em casa e o Charles, que é meu assessor no Rio de Janeiro, que é um grandão, parece um urso imenso, assim meio, né? Eu cheguei em casa, eu estava com o coque, ele pendurou o coque ele pendurou a sacolinha pequenininha no meu coque. Eu falei, pô, conseguimos, Charles. Eu falei, o quê? Isso é uma linguagem rápida, espontânea, e é uma observação sobre o cotidiano. É uma reflexividade.
A gente queria refletir sobre o cotidiano. A personagem que mais me marca na vida, mais importante que eu fiz até hoje, assim, foi no teatro. Chama Pérola. Essa peça do Mauro Raz, eu fiquei 5 anos em cartaz, fiz 800 apresentações. Então, é a minha pós-graduação, será? No teatro foi a Pérola. Aprendi tudo com a Pérola. Na televisão, a novela mais importante que eu fiz hoje é Avenida Brasil. Por quê? Avenida Brasil, além de ser uma novela importantíssima no Brasil, ela fez um sucesso muito grande aqui, nós lançamos essa novela em vários lugares do mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de lançar no México, na TV Azteca, não, 13, é Azteca, TV Azteca, e depois nós fomos na final na Argentina, nós fizemos isso no estádio, e tinham 6.000 pessoas, com um lencinho branco na mão, fazendo assim. Um fenômeno, realmente, que eu nunca tinha vivido. E, então, é um papel, uma novela, né? Porque normalmente eu gosto de contar uma história, então eu sempre falo que eu sou uma conexão dentro de uma novela, né? Então, essa personagem, dentro da novela, ela tinha uma importância muito grande e uma visibilidade muito grande. O negócio de personagem é uma pergunta que sempre me fazem, é recorrente. O que eu gostaria de fazer a partir de agora, né? Que tipo de personagem que eu não fiz. Eu não tenho muito isso, não. Eu não sou uma pessoa preocupada com o que vai e vir, né? É uma coisa que eu sempre falo que o Picasso falava, né? Je ne cherche pas, je trouve. Eu não procuro, eu encontro, né? Eu tenho a mesma sensação com a personagem. É como se elas me encontrassem. Eu nunca fico procurando o que eu vou fazer, qual é o próximo passo, né? Porque, para mim, é tudo muito misturado com a minha vida. A minha vida e a minha carreira é uma coisa só. Então, não programo. Como não programo a minha vida? Eu não programo muito isso. Elas me encontram. Eu sempre acho que as personagens me encontram e sempre acho que as coisas têm vida própria. O Beckett fala disso. Eu acho que as personagens também têm vida própria, acabam te encontrando. Já tive provas disso, às vezes. Uma peça, você não consegue fechar elenco, vem um, vem dois, vem três, daqui a pouco vem um, pá, encaixa. Acontece. A questão da fama é uma coisa muito delicada. Eu sou de uma geração que nós ficávamos famosas, né? Não ficávamos celebridades como hoje, né? A fama, ela vem muito lentamente. Você vai ficando conhecida. Você vai ficando conhecida. Você faz um trabalho, é acumulativa a fama, antigamente. Aí você fazia um trabalho, uma turma te conhecia. Fazia um trabalho, fazia uma comédia, fazia um drama. A gente fazia muito revista no Rio de Janeiro, e a coisa ia se, né? O seu nome ia entrando na roda, né? Ia aumentando as praias, porque eu morava já no Rio, as praias iam aumentando que te conheciam, né? Mas, então eu acho que eu percebi que eu comecei a ter uma visibilidade quando, em 1987, eu fiz um espetáculo chamado Teatro Musical Brasileiro, que quem dirigia era o Luiz Antônio Martinez Corrêa, que é irmão do Zé Celso. Eu acho que a gente tem que se educar para a fama. Você não acha que fama é uma coisa que você tira de letra. Eu acho que a fama, eu sempre falo para os mais jovens, se eduque para ela. Você tem que ter algumas regras de comportamento, né? Como se comportar em público, a sua relação com a imprensa, né? Como dar uma entrevista, o que você deve falar, o que você não deve falar, né? Apesar da invasão hoje, esse limite entre o público e o privado ter acabado hoje, mas eu acredito que você, como ator, pode manter um pouco essa linha de tensão entre o público e o privado. Tenho uma sensação de um sonho realizado, como se fosse uma missão cumprida. O que eu desejei com 20 anos, eu conquistei. Quero inventar uma outra Vera agora, porque essa já está conquistada, né? Tenho curiosidade de outras formas de vida, outras formas de viver a minha vida. Eu acho que cada fase eu vivi intensamente. A minha infância, eu vivi intensamente. A minha adolescência, eu vivi intensamente. A minha juventude, eu vivi intensamente quando eu descubro a arte dramática e realmente isso eu posso dizer que é um marco na minha vida. Foi uma grande explosão quando eu entro para a Escola de Arte Dramática aqui na USP e eu descubro a arte da interpretação. Esse mundo.
Eu me senti gêmea realmente nesse momento, me senti acolhida pelo mundo, pela Escola de Arte Dramática na época. Entrou o helicóptero? Se entrar, você fala, eu paro.